Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função classificar no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento desta aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist sobre Excel e inscreva-se em nosso canal. Vamos à tela? Chegamos à aula 25 da nossa playlist Excel na Prática. Caso não conheça o nosso canal, após a visualização desse vídeo, acesse a nossa playlist de Excel. Bom, hoje vamos tratar da função classificar. A função classificar é composta por 4 argumentos. Vamos à tela. Eu tenho aqui o argumento matriz. Eu tenho o argumento classificar índice, classificar ordem e por coluna. Aqui embaixo, essa tabela foi tirada diretamente do site do suporte do Microsoft. Então, está aqui o endereço onde você pode encontrar essa tabela. E ela é composta pela matriz, que é um argumento aqui, ó, dito como obrigatório. Os demais elementos do Excel, aqui do argumento dessa função classificar, não são obrigatórios. Então, aqui, ó, a matriz significa o quê? Nós temos um intervalo a ser classificado. Então, eu vou selecionar como matriz todo o intervalo de dados que eu vou classificar. Segundo elemento, que é opcional, é a classificar índice. É o número de linhas ou coluna pela qual você quer classificar. Então, por exemplo, na tabela à minha esquerda, eu quero classificar essa minha tabela em relação ao cargo. Então, se eu utilizar essa tabela toda como minha matriz, eu vou ter aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, se eu quero classificar por cargo, esse argumento classificar índice seria o número 3, correspondente à coluna cargo. Classificar a ordem também, ele vai informar para o Excel se eu quero classificar em ordem crescente ou decrescente. Então, no caso aqui, ó, eu tenho duas possibilidades para esse argumento que também é opcional. Eu tenho aqui, ó, o número 1 para esse argumento, que vai ordenar de forma crescente, e o valor no menos 1, que vai ordenar de forma decrescente. Lembrando que esse valor, caso eu não faça a utilização dele na forma, ele já vem como padrão, por isso que ele é opcional. Ele é opcional, porém, caso eu não sete esse valor, ele vai colocar o valor igual a 1 e vai classificar em ordem crescente. E o último valor, por coluna, ele vai fazer aqui, eu tenho duas opções, o falso ou o verdadeiro. Lembrando que o falso é representado pelo valor 0 e o verdadeiro é representado pelo valor 1. No final dessa nossa aula, eu vou explicar um exemplo para fazer a classificação utilizando o argumento coluna. Bom, vamos utilizar aqui, vamos apagar aqui o nosso quadro. Voltando à nossa tela, agora eu vou trabalhar a função classificar diretamente no Excel. Então, eu vou colocar aqui igual classificar. Vou selecionar o primeiro argumento, que no caso seria a nossa matriz. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro dado, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Ele vai fazer o conjunto, toda a seleção do meu intervalo que eu quero classificar. Colocar o ponto e vírgula. Segundo argumento, índice de classificação. Então, por que coluna eu quero classificar? Eu quero classificar pelo código, pelo funcionário, pelo cargo ou pelo salário. Nesse caso, eu vou trabalhar a partir do cargo. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vou colocar o valor igual a 3 aqui no meu exemplo. Ponto e vírgula, ele vai me perguntar, por padrão, ele vai fazer sempre em ordem crescente dos meus dados. Então, ele está me perguntando, ascendente ou descendente. O padrão é o valor 1. Caso eu não coloque, o Excel já introduz esse valor para mim. Caso eu queira fazer de forma decrescente, eu coloco o valor igual a menos 1, como já foi explicado. Eu vou colocar o valor 1 para representar primeiro, e por último, o último argumento, que é o por coluna, que a gente não vai especificar agora, eu vou colocar o valor padrão, que no caso seria o valor igual a 0. Vou fechar e vou dar o Enter e vamos ver o resultado aqui. O que ele fez? Veja que ele não está mais classificado nem por código e nem por funcionários. Agora, a classificação que foi feita foi a partir do terceira coluna do nosso conjunto de dados. Então, corresponde ao valor cargo. Então, aqui, ó, todos os analistas, depois todos os gerentes e, por último, todos os técnicos. Caso eu queira fazer uma edição dessa fórmula, caso todas as funções que você clica aqui, ó, se você selecionar, você não consegue deletar. O porquê disso é porque ele faz parte de uma matriz aqui. Está vendo que está aqui a fórmula toda em cinza? Então, você só consegue fazer a edição dessa matriz caso você venha aqui na célula que deu origem a essa matriz. Então, ó, aqui na primeira, a célula está visível e nas demais, ele fica em cinza. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer uma edição. Vamos supor que eu quero ordenar através da coluna cargo, porém, eu quero em ordem decrescente. Então, eu vou trocar o argumento 1
pelo argumento menos 1. Quando der o Enter aqui, ó, o valor do argumento alterado, ele vai classificar todos os técnicos e, na sequência, todos os gerentes e, na sequência, todos os analistas. Perfeito? De forma semelhante, eu posso estar trabalhando aqui, em vez de classificar pela coluna número 3, eu vou classificar agora pela ordem de funcionários. Então, eu vou colocar igual a 2 aqui, a coluna 2, coluna de código, coluna 2, funcionário. Quando alterar para 2 e na ordem decrescente, quando der o Enter aqui, ó, ele vai ordenar de forma decrescente relacionados aos nomes dos funcionários. Ok? Bom, outro elemento importante, eu vou apagar esse elemento aqui, e vai sumir a matriz, é a questão do despejo. Essa matriz ela só pode ser colocada nessa posição aqui, caso essas células aqui estejam vazias. Por exemplo, se eu colocar aqui uma célula preenchida, que eu vou chamar de teste, eu vou fazer o mesmo procedimento da anterior. Vou colocar igual, classificar, vou utilizar o mesmo conjunto de dados, meu intervalo aqui é minha matriz, ok? Depois eu vou classificar por cargo, coluna número 3, depois eu vou classificar em ordem crescente, e por último o valor padrão 0, que no final a gente vai explicar esse argumento. Quando eu der o Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai dar o erro de despejo. Esse erro corresponde que diz, olha, essa aqui é a minha matriz. Só que eu não consigo despejar essa matriz aqui por conta que eu tenho células preenchidas. Para resolver esse problema, eu posso vir aqui, ó, e deletar esse valor. Após eu deletar esse valor, a matriz ela consegue ser acondicionada de forma perfeita aqui nessa, como no exemplo aqui. Outro exemplo que a gente pode trabalhar é a questão da alteração. Vamos supor que eu faça aqui, ó, a lista, aqui na minha fórmula, ele está acondicionado aqui a partir da coluna cargo e está em ordem crescente aqui no meu elemento. Então, o primeiro valor aqui é Alicia Souza. Se eu alterar, por exemplo, Alicia Souza não é mais o cargo de analista, procurar aqui a Alicia, vamos supor que ela é gerente. Se eu faço a alteração para gerente, quando eu der o Enter aqui, automaticamente a minha matriz é alterada. Então, a Alice já não faz mais parte do analista e ela deve estar condicionada aqui, ó. Agora ela faz parte da gerência dessa nossa empresa. Então, ele faz a atualização. Esse é um procedimento muito importante na questão das nossas classificações. Apaguei novamente nosso quadro e agora eu vou apresentar o último argumento da função classificar. Então, eu vou fazer um pouco diferente aqui. Vou selecionar o igual, classificar, vou selecionar a minha função e agora eu vou selecionar desde o meu título, porque eu vou ordenar utilizando o último argumento relacionado a esse meu título aqui. Então, vou selecionar o primeiro, Ctrl Shift seta para a direita e Ctrl Shift para baixo para fazer a seleção de toda a minha tabela. Os próximos argumentos, o segundo argumento aqui seria o índice de classificação. Eu delimito qual é a coluna que eu vou fazer a classificação. Nesse caso, eu vou pular esse argumento colocando mais um ponto e vírgula. O próximo argumento ele vai me perguntar se eu quero de forma ascendente ou descendente. Eu posso deixar esse valor vazio ou eu posso colocar o número 1 ou menos 1. Caso eu deixe vazio, o Excel já vai complementar com o valor 1. Caso eu queira fazer em ordem decrescente, que é o meu caso, eu vou colocar o valor igual a menos 1, ponto e vírgula. E por último, eu vou dizer como eu vou fazer essa classificação. No caso, eu quero classificar as colunas da minha planilha. Então, eu quero que ordenem em relação a esses títulos da minha planilha. Então, para isso, eu vou colocar o valor verdadeiro, que pode ser, eu posso escrever verdadeiro ou posso estar utilizando simplesmente o valor 1. Quando eu fecho o meu parênteses e vou dar um Enter, ele vai me apresentar minha matriz ordenada em ordem decrescente referente aos títulos dessa tabela. Então, aqui eu tenho primeiro salário, segundo eu tenho funcionário, código e cargo. Eu vou fazer uma alteração na tabela agora por ordem de classificação ascendente. Então, eu vou vir aqui no primeiro elemento, que é onde eu vou fazer a alteração da minha função. Em vez de usar o valor menos 1, eu vou usar o valor apenas 1. Quando eu utilizo o valor igual a 1, ele vai ordenar as minhas colunas em ordem alfabética. Então, primeiro eu tenho cargo, depois eu tenho código, funcionário e salário. Essas alterações aqui eu posso estar formatando. Aqui, no caso, não é moeda. Então, Ctrl Shift seta para baixo e altero aqui de moeda para número. Ele vai fazer aqui a formatação e eu vou retirar as casas decimais utilizando esse botão. 2 vezes ele vai estar ordenado de forma correta. Ok? Então, a gente finaliza agora a nossa aula número 25
E na aula 26 eu vou falar sobre a função único e a função classificar associadas, utilizando também validação de dados através de listas. Até a próxima aula.